Você já parou para pensar que existem obsessores que não te odeiam, mas te amam demais? Espíritos que permanecem ao seu lado não por vingança, mas por apego, por vícios em comum, por laços emocionais que se tornaram prisões espirituais. Neste vídeo impactante da formação espírita com Jorge Larra, revelações profundas sobre o universo da desobsessão são expostas com coragem, clareza e um chamado à responsabilidade espiritual. Prepare-se para entender o que há por trás de muitas dores emocionais, padrões repetitivos e sofrimentos sem explicação. Neste vídeo, você vai descobrir que nem todo espírito que te acompanha é um inimigo, alguns são cúmplices. E que o verdadeiro caminho para a libertação não passa por rituais mágicos, mas por transformação moral. Respire fundo, abra sua mente e seu coração. O que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo espiritual. Porque entender a obsessão é o primeiro passo para vencê-la. Nosso o nosso movimento espírita, ele, pela complexidade com que as nossas instituições espíritas acabaram tomando ao longo das décadas e até mesmo do século, nós criamos algumas especialidades dentro das reuniões mediúnicas muito interessantes, porque no começo de todas as questões, nós estávamos muito mais voltados para reuniões mediúnicas que eram bem típicas, como da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que a gente vê bem ali naquele estatuto que Allan Kardec coloca no finalzinho do Livro dos Médiuns, no capítulo 31, em que ele mostra como funcionava a Sociedade Parisiense. E a Sociedade Parisiense era uma sociedade de estudos espíritas. O foco dela era exatamente a investigação do fenômeno mediúnico. Kardec ali coloca de maneira muito clara a dinâmica de como ela operava. Mas o movimento espírita brasileiro, ele começou pela diversificação das casas e pelo alargamento das tarefas a especializar as reuniões de mediunidade. Então, as reuniões que existiam, que eram, em princípio, reuniões de investigação mais científica, mais técnica, elas começaram a dar espaço a outras reuniões que se apresentaram e que hoje se tornam bastante comuns no nosso movimento. Então, nós temos hoje, além daquele modelo das experimentações científicas, mais outros 4 tipos de reunião mediúnica dentro do Brasil. Nós temos a reunião de educação da mediunidade, que é uma reunião para onde convergem os médiuns logo nos primeiros anos do seu trabalho mediúnico, em que o foco principal é exatamente a formação desses médiuns, capacidade deles se adaptarem ao fenômeno mediúnico. As comunicações não são assim tão profícuas, o objetivo maior é que os médiuns aprendam a lidar com o fenômeno, e uma boa parte das casas espíritas possuem apenas a reunião de educação da mediunidade. Não tem outros tipos de reunião. E outras não, outras já avançaram, outras já começaram a ter um outro tipo de reunião que o movimento espírita convencionou chamar de reunião de atendimento espiritual. São reuniões de médiuns já mais experimentados, de médiuns com um conhecimento mais seguro sobre a própria prática da mediunidade, e que essas reuniões elas já contam com médiuns com um certo tempo de prática mediúnica e que atende ao grupo específico de atendimento espiritual da casa espírita. Eu tenho atendimento espiritual, aquela reunião que acontece, que tem o atendimento fraterno pelo diálogo, que tem o trabalho de acolhimento das pessoas, que ocorre a palestra, água fluidificada, o passe. Então, aquela terapia bem típica, né, que é proposta pela doutrina espírita, pelo movimento espírita mais especificamente. E existe uma reunião mediúnica que dá apoio a esse grupo. E essa reunião, boa tarde, Dela Moraes, seja bem-vinda. E essa reunião mediúnica ela já tem um outro propósito, era uma mediunidade muito mais encorpada. E alguns poucos
grupos do Brasil desenvolvem um outro tipo de reunião, mais robusta, com médiuns bastante experimentados, reuniões bem mais fechadas, aonde as comunicações já são direcionadas para o atendimento de determinadas entidades que efetivamente estão realizando processos obsessivos. É uma reunião já voltada para o atendimento de casos de processos de obsessão. Não é uma reunião de educação da mediunidade, não, muito longe disso. Os médiuns são muito experimentados. E não seria, então, a reunião de atendimento espiritual? A reunião de atendimento espiritual ela é como uma transição entre essa reunião da educação da mediunidade e a reunião de desobsessão. Nos grupos de desobsessão, esse grupo é um grupo que já se conhece há muito tempo. E as pessoas que são atendidas nesse grupo são pessoas em processo de perturbação, em processo de influência espiritual tenaz, ou seja, a obsessão, em que se procura um diálogo com as entidades obsessivas que estão vinculadas com essas pessoas. Esses grupos costumam ser formados por médiuns assim, de uma experiência mediúnica de uns 20 anos. São grupos assim bastante antigos nas casas, porque é preciso existir muita intimidade entre os participantes em virtude daquilo que pode acontecer nessas reuniões. E por esse motivo há toda uma preocupação que esses que participam desses grupos tenham toda uma qualificação bem específica para estarem envolvidos nessa tarefa. Por isso que ela é uma tarefa que não tem com muita frequência nas instituições espíritas do Brasil afora. Aí a gente vai observar uma coisa bem curiosa, é que esses grupos, chamados grupos de desobsessão, eles são grupos pequenos, eles não são grupos grandes. A gente às vezes imagina, nossa, um grupo de obsessão, deve ter umas 20 pessoas, não tem, às vezes tem 6, tem 8. Eles não costumam ser muito grandes. A própria literatura que dispõe sobre essa questão sugere que os grupos não sejam muito numerosos, porque os grupos numerosos eles têm dificuldade de manter a sua unidade, dificuldade de você conseguir manter com que as pessoas pensem de uma mesma maneira. Você junta 20 médiuns num grupo para tentar trabalhar uma reunião mediúnica, você tem muitos vetores para muitos lados, então é sempre conveniente que esse grupo seja um grupo pequeno, seja um grupo grande. Leon Denis sugere que o grupo não tenha mais do que 12 pessoas, então é um número bom. Trabalhar com 8 pessoas, 12 é um número bem grande. Números menores fazem grupos mais coesos, com mais facilidade. Não pensemos nós que é pelo grupo ser numeroso que ele vai conseguir grandes resultados, absolutamente. Então, esses grupos, eles se formam dentro desse propósito. Nós temos, então, as reuniões que são mais científicas, as reuniões de educação da mediunidade, as reuniões de atendimento espiritual, estão vinculadas a um grupo de atendimento espiritual em si, e temos as reuniões que são formadas por processos de desobsessão, fazendo assim 4 tipos. Mas eu disse que eram 5, e está faltando uma. A reunião que está faltando é a reunião de vibração. É um tipo de reunião que a gente costuma fazer para vibrar pelos eventos, pela casa, em que os obsessores do movimento espírita se manifestam. Então, é uma reunião específica, não costuma ser periódica. Quando é uma vez por mês, ela não tem uma periodicidade como as demais, que costumam ser semanais. Ela é uma reunião com um espaçamento maior entre 2 consecutivas, e elas geralmente ocorrem antes de eventos ou quando a gente percebe que a casa
precisa de um atendimento para o corpo de entidades que possa estar vinculada à instituição. Então, dentro dessa perspectiva, o trabalho de atendimento espiritual ele tem se diversificado dentro do Brasil com diversas nuances. E o trabalho de desobsessão é aquele que exige uma atenção maior, por ser o trabalho onde a gente observa a presença de uma quantidade muito grande de casos que precisam ser atendidos pelas pessoas. Nós temos hoje uma verdadeira epidemia desse fenômeno da obsessão. E, por esse motivo, é fundamental que a gente tenha esses trabalhos para o atendimento das pessoas. E, muitas vezes, a gente tenta se socorrer. Onde eu posso encontrar informações seguras sobre como lidar com esses grupos que se manifestam, com essas pessoas que atuam dentro desse nosso trabalho? Então, a gente vai procurar uma literatura que exista e que seja boa, da parte de desobsessão, para que a gente consiga estruturar os nossos grupos de maneira bastante satisfatória. Olha, aqui tem uma pergunta do Henrique Souza. Por conta própria, de alguma maneira, há como a pessoa se autodesobsidiar, dialogar com os obsessores para se desvincular, ou se faz necessário terceirizar via reunião na casa espírita? Henrique, evidentemente que a gente pode resolver sozinho, é claro que é possível, é claro que é. É como você dizer assim, uma pessoa que está em processo depressivo, ela consegue sair de uma depressão sozinha? Aí a pessoa vai dizer, sim, é possível. Existem algumas pessoas que sozinhas saem de um processo depressivo, como pessoas também podem sair sozinhas de um processo de perturbação espiritual, de um processo obsessivo. Mas você há de convir comigo que é mais fácil sair de uma depressão com a ajuda de um profissional, de um terapeuta, ou de uma medicação que o psiquiatra ofereça para ajudar a sair dos embaraços que uma depressão possa produzir. Da mesma maneira, quando nós estamos diante de um processo do tipo obsessivo, nós podemos nos desembaraçar dele sozinho, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que a gente atente para o fato de que as nossas potencialidades amparadas, não digo por uma casa espírita, mas por um suporte, que pode ser a igreja protestante, pode ser a igreja católica, pode ser um grupo de apoio. Você pode ter também a condição de terapia. A grande vantagem da doutrina espírita é porque você consegue dialogar com o obsessor. Você consegue conversar com a entidade que participa desse fenômeno e conseguir, com isso, resultados mais rápidos em termos da terapia, da melhoria. Então, resumindo, Henrique, impossível não é, mas melhor seria fazê-la acompanhado, a partir do interesse de um grupo de nos acolher e de realizar junto conosco, através das terapias que eles nos sugerem, uma transformação. E eu lhe vou justificar por quê. Às vezes, quando a gente diz assim, nossa, eu estou passando por um processo de perturbação, eu sinto que eu estou perturbado, eu preciso me desperturbar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um quilo de sal grosso, comprar 2 cabeças de dente de alho, eu vou espetar esses dentes de alho tudo dentro desse sal grosso, vou colocar na minha casa, atrás da porta do meu quarto, que os espíritos entram, um colar de dente de alho para ficar pendurado atrás da porta, e eu vou tomar um banho de ervas, e aí a gente começa a criar uma série de rituais que pode até funcionar com algumas pessoas que acreditam que aquilo vai fazer e que, com essa crença, promove a desconexão. Mas se eu não tiver fé nisso que eu estou fazendo, não vai funcionar. Porque, a bem da verdade, o que desconecta tem que ser a mente. Então, quando a gente vai para uma casa espírita, a gente vai ser orientado, olha, a melhor estratégia para fazer a desconexão é a transformação moral, é a mudança.
é o abandono de certos hábitos, não são rituais externos, não é uma prática litúrgica que vai verdadeiramente nos desligar de um obsessor. Pode até, de repente, um determinado ritual nos favorecer por um intervalo de tempo curto. Assim, eu fiz isso e eu senti que eu me libertei, porque psicologicamente eu quebrei os vínculos. Mas como eu não mudei de hábitos, lá na frente, de novo, eu vou voltar a ter as mesmas condutas. Mas quando eu desconecto as minhas energias, quando eu desembaraço o meu coração das vinculações com essas entidades, que vão acontecer pela minha mudança interior, que esse, sim, é o único e verdadeiro instrumento para promover o processo da desobsessão, aí a gente vai dizer, olha, eu consegui. Então, a água fluidificada ajuda, o passe ajuda, a palestra ajuda, o evangelho no lar ajuda, a oração ajuda, o atendimento fraterno pelo diálogo ajuda, a reunião mediúnica ajuda, tudo ajuda, mas o que resolve é a transformação moral. E aí, se eu me utilizo de repente, um ritual externo, sem nenhum tipo de conexão real com a minha mudança interior, eu posso... Cristiane, a oração ajuda, mas ela é como fosse um paliativo. A gente ora e aí alivia. Mas se eu não mudar, a tendência é que essa entidade reconecte. Então, sozinho dá para fazer? Dá. Mas com ajuda é melhor, é mais seguro. E com a doutrina espírita, a gente tem uma dupla segurança, porque estamos em coletividade e, ao mesmo tempo que estamos em coletividade, estamos tendo uma metodologia já testada em termos de acolhimento, de suporte dessas entidades que se comunicam através desses nossos grupos mediúnicos. Um obsessor pode interferir na vida de outra pessoa da casa, mas o seu foco pode ser você? Sem dúvida nenhuma, Vera. Sem dúvida nenhuma. Essa, inclusive, é uma estratégia muito comum, porque quando a gente vai querer derrubar uma casa, a gente procura o ponto de fragilidade, se é uma parede, se é uma porta, uma janela, um balancinho. Quando o ladrão quer entrar na casa, ele procura onde que é? O telhado, é um buraco, a porta é um trinco frágil. Ele não tem nada a ver com a porta, ele não tem raiva da porta, ele não tem raiva do trinco, ele quer derrubar a casa. Então, se de repente você tem uma certa fortaleza moral, se você tem uma certa condição, ele pode atacar um filho, esposa, uma filha, sogra eu não vou nem falar. E aí pode usar um outro indivíduo da família para desequilibrar você. E quando você se percebe, você está colhido indiretamente nas malhas da perturbação. Aí você pode me dizer assim, mas isso é maldade com o filho, que o bichinho não tem nada a ver, tadinho. E o obsessor foi perturbar ele porque queria perturbar você. É fato. Só que a obsessão nele só alcançou porque ele estava, na verdade, aberto para o processo de perturbação. Se ele também fosse uma parede forte, a gente automaticamente não perceberia o processo de perturbação que poderia estar rondando as nossas vidas. A perturbação existe, agora, se ela vai conseguir fazer ninho nas nossas mentes, depende fundamentalmente de nós, né? Então, vamos para frente, vamos seguir. Então, nesse trabalho de atendimento espiritual, de obsessão, desobsessão, é muito importante a gente perceber que, antes de nós classificarmos essas entidades enfermiças que trabalham no processo desobsessivo, eu queria falar dos fenômenos obsessivos e das classificações que a gente encontra. Nós temos uma classificação de Kardec bem conhecida como obsessão simples, fascinação e subjugação. Mas eu queria falar de uma outra, que às vezes é menos explorada dentro do movimento espírita. É uma classificação oferecida por Ivone Pereira na obra Devassando o Invisível, em que ela oferece para nós uma outra forma de enxergar o fenômeno obsessivo
dividindo esse fenômeno em dois grandes braços. Anota aí, Luiz Carlos. São dois grandes braços. Um braço do processo obsessivo, ele chama que são as obsessões odiosas. E um outro braço são as obsessões não odiosas. Então, as obsessões odiosas são aquelas que são motivadas pelo desamor. Então, eu tenho um conjunto de processos obsessivos que são motivados pelo desamor. E eu tenho um outro pacote de obsessões que são chamadas de obsessões não odiosas, porque não é o ódio que move esses fenômenos obsessivos. São outros sentimentos que podem promover processos de perturbação. Então, essas que são não odiosas são de que tipo? Elas estão divididas em dois subtipos. Existe um tipo de obsessão não odiosa chamada obsessão não odiosa por afinidade. O que seria uma obsessão não odiosa por afinidade? Isso acontece demais na mesa mediúnica do trabalho de desobsessão. São antigos parceiros que estão juntos. Então, eles bebiam no passado, eles bebem hoje. E o obsessor não se considera obsessor. Eu não sou obsessor dele, eu sou amigo dele. Eu estou para cuidar. Volta lá a anterior, que eu não... Dentro da reunião de obsessão, há o diálogo com a atenção voltada para o companheiro dessa alma enfermiça. Não sei se era uma pergunta, mas vou admitir que seja uma pergunta. Dentro da reunião de desobsessão, há o diálogo com a atenção voltada ao comportamento dessa alma enfermiça? Sim, existe. A reunião de desobsessão ela está focada no comunicante. Na educação da mediunidade, está focada no médium. O que eu quero é treinar o médium. Na desobsessão, eu quero focar no espírito e no atendimento dessa entidade. O mais importante é exatamente o comunicante e não o médium, que ele já é um médium experimentado. Então, anotando aí, Luiz Cláudio, então a gente tem aí, Luiz Carlos, anota aí, as obsessões odiosas por afinidade. Elas são muito, muito comuns e, ao mesmo tempo que elas são comuns, elas são muito difíceis de terapia. São entidades muito difíceis de serem trabalhadas, porque são fenômenos de cumplicidade. Então, por exemplo, o sujeito tem uma fixação sexual, ele tem um determinado processo de perturbação muito forte na área da sexualidade. Seus obsessores não necessariamente são seus inimigos. Às vezes são grandes cúmplices. E é por isso que essas obsessões são difíceis de serem tratadas. Porque você não tem o obsessor de um lado e o obsidiado do outro. Ambos são, ao mesmo tempo, obsessor e obsidiado, porque eles vivem um fenômeno da chamada obsessão recíproca. E na obsessão recíproca é muito complicado você conseguir fazer a terapia. Porque quando você afasta um, o outro chama. Quando você afasta o outro chama. Então, as almas se buscam porque elas possuem afinidades e, de certa maneira, uma identidade de gostos. Como bem define Manuel Filomeno, na obra Painéis da Obsessão, todo obsidiado ama o objeto da obsessão. Então, se eu tenho uma obsessão por bebida, uma obsessão por droga, uma obsessão por sexo desregrado, eu naturalmente possuo entidades vinculadas a mim, e essas entidades elas estão num processo de conluio e elas não conseguem largar. Aí você diz, estão fazendo isso porque eu odeio? Não. Às vezes não odeiam. Ao contrário, são grandes parceiros. Eu lembro de um companheiro que a gente atendeu no trabalho mediúnico, desobsessivo, e ele era ligado ao alcoolismo. E o espírito comunicante disse, mas eu não sou inimigo dele. Eu protejo ele a noite inteira. Vocês, de vez em quando, encontram ele jogado, bêbado, com o carro aberto. E está dormindo dentro do carro aberto. Já roubaram alguma vez ele? Não roubaram, né? Por quê? Porque eu não deixo roubá-lo. Eu cuido do meu copo. Do meu copo.
Eu cuido do meu copo. Então, eu quero que ele esteja bem. Então, ele acaba tendo uma relação assim, que ele acha na cabeça dele que ele é um amigo e que ele é um protetor. Porque ele está fazendo uma ação que, de certa maneira, tem a ver com o que eles faziam no passado. São os processos mais difíceis de terapia, são os fenômenos de obsessão não odiosa por cumplicidade, por afinidade, porque são fenômenos que têm raízes no interesse de ambos na continuidade do processo obsessivo. Eu não sei se eu me faço claro no que eu disse. Está claro o que eu falei? Vera, ficou claro o que eu disse? Ficou, sim. Mas é isso mesmo, né? O outro tipo de obsessão não odiosa que existe é a obsessão não odiosa por apego. É diferente da primeira. A primeira é por afinidade e a segunda é por apego. Nessa obsessão por apego, você não vai encontrar vícios, mas é porque é uma obsessão muito típica logo após a desencarnação de um ente querido. Eu tinha um avô que era muito ligado a mim, e eu cuidava do meu avô. E meu avô adoeceu, pegou uma tuberculose, e eu fiquei no leito cuidando dele nos últimos tempos, me dedicando, e ele era muito ligado, a gente tinha uma relação muito próxima, e meu avô desencarnou. Foi muito doído a partida do meu avô. E depois da partida dele, eu comecei a apresentar os sintomas de tuberculose. Comecei a ter febre à tarde, os olhos inchados, comecei a sentir uma tosse seca, uma dor nas costas. Já fiz o teste de escarro 2 vezes, mas eu não tenho nada. Eu não tenho a doença. Mas eu estou com todos os sinais como se eu fosse um tuberculoso. Outra pessoa perdeu a irmã vítima de um câncer no cérebro. E a irmã, por ser muito vinculada a ela, desencarnou muito vinculada à irmã que ficou. E depois da desencarnação, a irmã passou a sentir dores de cabeça terríveis, dores de cabeça horrorosas, e na busca de médicos para tratar essa dor de cabeça, ela não conseguiu cura. Até que ela descobriu que a irmã, por afinidade, por apego, estava ligada a ela, assim como o avô ficou ligado ao neto. Então, determinadas entidades, quando elas nos amam muito e elas transpõem a barreira da chamada morte, elas podem, eu não disse que vai acontecer, mas pode acontecer um processo de obsessão, onde, por eles acharem que eles precisam estar perto dos seus entes queridos, acabam produzindo sofrimento por esse processo de aproximação excessiva, gerando, assim, fenômenos que são intitulados como sendo a obsessão não odiosa por apego. Então, são 2 os modelos que a gente tem nesse sentido. É até compreensível que a dor da perda faça com que a gente tenha assim aquela sensação. Se eu mexer no quarto, eu estou dizendo que eu não o amo, porque ele foi embora e parece assim que eu disse, graças a Deus, já vou desmontar e vou mandar tudo embora e acabou-se. Então, para não dizer que eu não o amo, eu vou preservar até a roupa suada em cima da cama enrolada do avesso, quando ele saiu de casa pela última vez. Então, existe um excesso, que é esse apego excessivo. Então, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio em que a gente nem se agarre como se fosse um museu, fazendo um santuário, mas também não dá para chegar do sepultamento já enfiando o pé na porta, pode doar tudo, eu não quero nada, porque senão a gente acaba violentando as pessoas. Mas a gente precisa, sim, fazer um trabalho de adaptação das nossas vidas a essa nova realidade, senão a gente pode realmente desenvolver
um processo de apego. Mas essas duas que eu falei são as desobsessões, são as obsessões não odiosas. Veja que não tem ódio em nenhuma das duas. Não tem ódio. Eu não odeio porque eu estou cultivando um vício nele. É que nós somos cúmplices. E eu não o odeio, na verdade, eu o amo, por isso que eu estou perto da minha família, perto dos meus filhos, perto das minhas condições espirituais. E aí tem um outro braço. Vai anotando aí, Luiz Carlos. Aí tem a obsessão odiosa. A obsessão odiosa, ela se divide em 3 tipos. 3. O primeiro tipo de obsessão odiosa é a obsessão odiosa clássica, que é movida pelo ódio, claro. Eu não gosto da pessoa, tenho raiva dela, eu quero me vingar dela, então eu quero destruir essa pessoa. Como eu quero destruir, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu não gosto dela, não quero ver o sucesso dela. Ela me prejudicou, então eu vou fazer tudo que eu puder para atrapalhar a vida dela. E é nesse processo clássico aí que acontece aquilo que apareceu ainda há pouco daquela pergunta, se um familiar poderia ser perturbado por alguém. Uhum. Sim, sim. Uhum. Um familiar pode. Eu tenho um ódio e eu transfiro esse ódio para outra pessoa. Nós temos um caso bem comum desse no livro Libertação. O personagem do início da obra, chamado Margarida, é perseguido por uma legião de obsessores, e entre os obsessores está Saldanha, que é o líder dos obsessores, que já falo dessa. Daqui a pouco tem uma pergunta que passou ali, da França, da Elaine Hernandes. O amor e o ódio não andam juntos. Daqui a pouco a gente fala disso. Então, no livro Libertação, há um personagem chamado Margarida. Margarida é perturbada por uma legião de 60 obsessores comandado por Saldanha. Saldanha perturba Margarida, mas ele nem sabe quem é Margarida. Margarida nunca fez nada para ele. E por que ele perturba Margarida comandando 60 obsessores se essa moça, coitada, nada fez a ele? Mas o pai dela fez. O pai dela teria, na cabeça de Saldanha, prejudicado a ele. Então, ele se vinga na menina e não no pai. Então, o ódio ele pode realmente promover um processo de perturbação sobre essa pessoa em particular. Mas ele pode também atingir os outros espíritos que estão no seu entorno, fazendo com que, sofrendo meu filho, eu sofra. Tem uma frase que diz assim: quem a meu filho beija, minha boca adoça. Então, a mesma coisa ao contrário. Quem maltrata meu filho, faz a mim doer duplamente. Então, ele, para fazer sofrer, ele perturba o filho para desequilibrar aquele que ele não consegue alcançar, porque a pessoa não dá facilidade para o estabelecimento do processo obsessivo. Então, anota aí, Camila, você que está anotando. Das obsessões odiosas, o primeiro tipo é a obsessão, da obsessão odiosa agora. Obsessão odiosa, tem a obsessão odiosa clássica, que é essa na qual eu tenho ódio de alguém, eu deliberadamente quero perturbar e eu faço uma movimentação psicológica minha para destruir. Eu quero fazer mal. Gosto meu. Olha como é diferente das outras, que eu disse, não, mas eu não quero perturbar. Longe de mim. Aquela obsessão por afinidade é a mais difícil para ser trabalhada, exatamente pela cumplicidade. A obsessão por apego é a mais fácil de ser trabalhada, porque a pessoa diz, mas eu nunca gostaria de perturbar meu neto, então eu me afasto. É facinha. Às vezes o pessoal acha até que na casa espírita o pessoal é até mágico, né? Porque assim, olha, meu filho vivia numa perturbação terrível desde que o avô dele desencarnou, ele veio aqui, tomou o passe, acabou o problema. Foi uma mágica. Não, é porque são processos obsessivos mais fáceis, em que o acolhimento da entidade perturbada, de maneira quase que imediata, sopra para longe o processo obsessivo
e a pessoa se sente melhor logo, logo assim que ela tem o acolhimento na casa espírita. Mas as obsessões odiosas, elas não são assim. Então, a obsessão odiosa clássica, aquela que é movida pelo desamor, o objetivo é exatamente esse, é perturbar a pessoa ou seus familiares, é perseguir, desequilibrar, desarmonizar o lar, provocar doenças, brigas, confusões, perturbações. São processos bem graves, bem graves. Um segundo tipo de obsessão odiosa que a gente tem é a obsessão pela causa. Obsessão odiosa pela causa. O cara não tem nada a ver com você. Não tenho raiva. Eu não tenho raiva do Luiz Carlos. Não tenho nada, não sei nem quem é ele. Só que tem o seguinte, se ele for para o centro espírita, eu vou perturbar ele. Ou ele sai do centro, ou eu vou perseguir a vida dele. É a escolha dele. Porque eu não quero ele lá, então eu vou perturbá-lo. E assim, isso acontece não é só com o centro espírita. Eles perturbam a casa espírita, perturbam a igreja protestante, perturbam a igreja católica, perturbam o Laios, perturbam o Rotary, a maçonaria, a escola pública, o posto de saúde, o Congresso Nacional, nem preciso dizer, o Congresso Nacional, os postos de comando de prefeitura, de governo de estado, de presidência da República, possuem um assédio louco. O cara não quer nem saber quem está sentado na cadeira. Sentou, vai ganhar uma perturbação. Por quê? Porque existem os obsessores da causa. Ele se incomoda com o trabalho que é feito. Mas você vem lá do seu bairro para querer alfabetizar essas crianças aqui na linha, mas não vai não, que eu não vou deixar. Então, ou você sai da escola, ou eu vou perturbar você. Então, veja que não é uma relação pessoal. Se você, por exemplo, abandonar esse trabalho, você automaticamente se liberta do processo obsessivo. Então, você tem uma condição tal em que as nossas vidas, elas podem ter um processo de perturbação em função dessas entidades que incomodam as nossas existências. Para que ninguém fique perturbado e com medo, meu Deus, eu vou largar a tarefa para não estar perturbado. Eu preciso contar um segredo para vocês. É verdade que quando a gente adentra numa tarefa desse tipo, nós somos passíveis de um processo de perturbação, porque nós ganhamos alguns inimigos. Isso é verdade. Mas nós ganhamos uma multidão de amigos. É igual aquela música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Quando a gente se credencia na obra do bem, vai ter entidades que vão perturbar? Vai. Mas a quantidade de entidades a nosso favor é imensamente grande. Nós somos acolhidos por uma legião angélica que nos protege. Meu Deus, é uma coisa de louco. Então, se eu for olhar só para baixo e dizer, mas se eu for fazer live, eu vou ter gente para me perturbar, porque não vai querer que fale. É isso, eu vou fazer reunião mediúnica, vai ter uns caras que não vão querer. Mas se eu for fazer isso, se eu for fazer o bem, as pessoas, os espíritos vão me perturbar. É verdade, pode acontecer, sem dúvida. Mas, meu Deus do céu, é porque as pessoas só contam a parte ruim. Não falam das proteções espirituais. Não falam das coisas, sabe? Não falam. E então, é importante que vou já ter umas perguntas tão espetadas aí para a gente já falar. Eu vou já falar delas. Então, essas classificações, elas são importantes para a gente entender que isso existe. Mas ninguém pode ter medo de fazer o bem. Porque quando a gente se esconde de fazer o bem, nós ficamos como a semente que caiu no espinheiro. Tinha tudo para fazer, tá boa, mas o espinheiro veio e pufit. Segurou a planta, ela cresce mirrada, mas não produz nada. É o medo do bem. Eu tenho medo de fazer o bem, tenho medo de ser perturbado. Então, quando a gente fica com medo de fazer o bem,
a gente acaba encontrando a improdutividade das nossas vidas. A gente vai fazer, e pode ser que a gente sofra processo de perturbação? Pode ser. Mas eu quero contar para vocês que nenhum espírito obsessor é capaz de plantar uma ideia nova na nossa cabeça. O obsessor, ele não planta nenhuma ideia. O obsessor rega a ideia. Ele tem um regadorzinho, aí ele vem com o regador, a plantinha já está com a semente dentro. Ele vem e traz o adubo, o fertilizante, ele vai, ara a terra, mas a semente do mal, ela tem que estar em nós. Uma pessoa que não tem ideação suicida não sofrerá um processo de perturbação para ideação suicida. Porque é preciso que a semente do mal esteja dentro de mim para que eu assode a mente e o indivíduo, então, se sinta chamado a fazer isso. Então, pode existir uma perturbação? Pode, nós estamos sujeitos. Mas eu ganho tantos amparadores da minha vida que, meu Deus do céu. Então, a gente, quando se credencia no bem, de fato, pode ter problemas, mas a quantidade de socorro que a gente experimenta nessas horas é muito grande. Olha, eu já vi passar aí umas 50 perguntas, já até me perdi. Pega aí a primeira para ver se eu trato, porque não sei mais nem o que eu estou dizendo. Essa é a primeira? Buenas tardes, seu Barros. É a primeira? Essa? Não, tem umas que já passaram. Passou um bocado. Tem que procurar aí, não sei qual é, mas tem um monte. Vou ver esse aqui da seu Barros. Jorge, eu em minhas orações sempre peço pelos meus e também pelos desencarnados que podem estar em minha casa, que podem estar por sintonia ou qualquer outro motivo. Faço bem? Sim. Fará bem, Céu, principalmente quando a gente faz isso durante o Evangelho no Lar. Mas não fará tão bem se permitir que essas entidades se manifestem no lar. Porque a manifestação mediúnica dessas entidades não é um bom propósito para nossos lares. A gente ora, pede proteção, e a gente não expulsa, viu? A gente diz assim, Senhor, leva para longe, amarra esses espíritos, joga ele num fosso, num calabouço e prende. A gente não pede isso, porque eles são nossos irmãos. E isso acaba só produzindo mais sentimento de desamor em relação a nós. O ideal é que a gente peça que os espíritos venham, que os acolham, que os conduzam, que os esclareçam, mas a gente evita de usar de violência nos nossos pedidos para tratamento dos nossos irmãos obsessores. Ao mesmo tempo em que a gente não deve também facilitar a comunicabilidade, a comunicação deles, mas orar por eles é sempre muito bom. Não tem mais nenhuma? Olha aí. Jorge, as eleições, a atual polarização política, o cenário atual, os discursos e manifestações de violência, tem algo a ver com a obsessão odiosa em alguma de suas categorias? Tem. Isso é uma obsessão coletiva. Se você pegar o último parágrafo da conclusão de O Livro dos Espíritos, lá diz assim: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal e da violência. Jamais instigaram o mal. Ora, se eles não jamais vão instigar o mal e a violência, se tem violência, não são os bons espíritos. Não são. Então, quem são que está instigando a violência? São os maus espíritos. Então, se você, a pretexto de defender uma causa que você acha que é positiva, você tem que usar de violência para defendê-la, em nome de quem você está agindo? Dos bons que não é. E na sequência desse texto, Henrique, pode pegar depois aí para dar uma olhada aí, Luiz Carlos. Pegar o Livro dos Espíritos, é o último parágrafo da conclusão. Lá diz assim: jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais estimularam o assassínio e a violência. O assassínio de qualquer espécie e a violência de qualquer espécie. Verbal, física. E na sequência diz: jamais estimularam o ódio entre os partidos. Então, se tem alguém que está estimulando o ódio entre os partidos,
não são os bons espíritos. É um processo de perturbação coletiva que as pessoas não estão percebendo. E aonde os espíritos estão agindo? Aí, não, eles estão agindo do lado de lá. Aí o de lá diz, não, eles estão agindo do outro lado de lá. E eles não estão nem no lado de cá e nem no lado de lá. Eles estão, na verdade, agindo aonde tem ódio, do lado de cá e do lado de lá. Se do lado de cá tem ódio, eles estão aqui. E se do lado de lá tem ódio, eles também estão lá. Os bons espíritos não estimulam o ódio. Então, quem está na sua visão política sem odiar o outro, está bem. Mas quem está de determinado lado, que não interessa qual seja, mas que odeia, está sob a influência de um processo de perturbação. Então, vamos em frente? Carla Melissa pergunta: como fazer para afastar, olha o verbo, familiares que desencarnaram recentemente e se apegam a nós, familiares encarnados? Meu pai desencarnou há 7 anos. Não é tão recente, não. De forma péssima, bebia muito e era muito apegado à materialidade. Sonho com ele, sonho com ele. Deve ter uma sequência aí. Sonho, continua. Aí tem aqui, sonho acamada, sonho com ele recorrentemente e não estou podendo sair de casa, estou acamada há 14 anos devido à compressão de medula. Estou fazendo o tratamento à distância, cirurgia espiritual, porém queria saber se também fazem desobsessão. Estive desdobrado e agora a minha tela mental está bloqueada. Posso fazer para a distância? E onde posso conseguir fazer o evangelioterapia, o tratamento no CEB? Eu acredito que a instituição aqui, a casa de Sheila, pode depois acolher você de maneira mais direta pelos vários trabalhos que eles possuem. Você faz o seguinte, você deixa o seu contato, que eles vão entrar em contato com você para fazer o atendimento daquilo que eles puderem oferecer. Tá bom? Isso é muito importante. Certo? Aí tem a pergunta da Elaine Hernandes, que ela pergunta, e o ódio? Não anda sempre junto com o amor? O autor libanês Khalil Gibran dizia que o amor e o ódio estão muito mais próximos, como se fosse um círculo quase fechado, o amor numa ponta e o ódio na outra. E o oposto disso é a indiferença. Então, as pessoas saltariam mais fácil do amor para o ódio do que do amor para a indiferença. E, na verdade, isso é uma conceituação de paixão como se fosse ódio. Então, eu acho que eu tenho amor por alguém, mas eu tenho paixão. Quando essa pessoa me despreza, eu converto a minha paixão, que eu chamo de amor, em ódio. Então, eu vou observar que o meu amor se transforma em ódio muito rápido, porque, na verdade, não era amor, era paixão. A paixão está muito mais próxima do ódio do que o amor. O amor, ele não tem o dom de se transformar em ódio. O amor, ele, quando se fere, ele é amor. Então, ele se recolhe, ele procura outras formas de sobreviver, mas ele não promove em si essa mudança para o ódio. Todo amor que se transforma em ódio, na verdade, era paixão. O amor, às vezes, pode se transformar em mágoa, que é quando o amor é apunhalado. Mas o ódio não é uma característica típica do amor, mas a paixão, quando não é atendida, é que ela tem mais tendência a se transformar em ódio. Mas vamos em frente, porque... bota a pergunta, vamos resolver essa pergunta. Os casos de obsessão por afinidade, o que se pode fazer além de preces? A revelia... isso aí é trabalho de desobsessão. Trabalho de obsessão por afinidade, tem que abrir uma ficha na casa espírita, ser atendido, e é um trabalho que vai exigir muito, porque tem que desconectar a pessoa.
às vezes vai exigir que você troque as músicas que ouve, troque os amigos que tem, troque as roupas que utiliza. Você tem que mudar. Se você estiver muito enfurnado dentro de um processo obsessivo, vai ter que mudar as músicas, mudar as roupas e mudar as amizades, os ambientes que você participa. Você tem que fazer uma nova existência dentro da existência. Porque querer mudar sem mudar é complicado. Eu não quero mais ter essa vida que eu tenho, mas eu vivo nos mesmos ambientes, convivo com as mesmas pessoas, tenho os mesmos vícios, ouço as mesmas músicas. Aí não dá. Você está encharcado do mesmo psiquismo. Se você realmente quer sair desse processo, tem que fazer uma ruptura de maneira bastante profunda para desconectar todas as questões que dizem respeito à nossa relação. Mas eu estava falando que são 3 os tipos de obsessão odiosa, e eu só falei de 2. Eu só falei da obsessão clássica e falei da obsessão que é promovida, a obsessão pela causa, em que a pessoa, por causa de uma determinada tarefa que você desenvolve, a pessoa é perseguida. Falta a última. A última é uma classificação oferecida por André Luiz na obra Ação e Reação. Ele diz que existe um tipo de obsessão odiosa chamada, ela é bem comum, chama obsessão por inveja. O espírito nem conhece você, não sabe nem quem é você, nunca viu você, mas você acerta tanto que irrita ele. Porque quanto mais você acerta, mais ele se sente diminuído, porque ele errou, ele cometeu equívocos. E quando você faz as coisas certas, ele fica muito certinho esse cara, faz tudo certo. Eu queria era que ele errasse. Então ele começa a perturbar a sua vida, não é por nada, é porque ele quer aliviar a consciência dele, que se sente culpada pelo fato de que para você é tão fácil fazer o que faz. Vou botar um pouco de obstáculo para esse cara aí, vou botar a mulher dele para endoidar na cabeça dele, para ver se ele é realmente bom. Então você vai ter algumas situações em que, por inveja, os obsessores começam a perturbar a sua vida. Eles se incomodam com o progresso dos outros. E quando a pessoa cai, ele diz assim, tá vendo? Não é tão santo quanto pensou que fosse. E aí ele fica feliz, porque isso alivia a cobrança da consciência. Está sendo claro, Luiz Carlos, que estou dizendo? Alivia a consciência dele. E assim, tá vendo? Também cai. Então ele coloca armadilhas, ele articula processos de perturbação para se sentir anestesiado nas suas quedas, porque ele quer ver você cair, para ele dizer que ele não é tão errado quanto as pessoas podem dizer que ele seja. No livro Diálogo com as Sombras, quando Hermínio Miranda vai trabalhar essa questão conosco sobre as entidades que se manifestam na reunião mediúnica, isso ele vai apresentar na segunda parte da obra. A obra tem 2 partes. A primeira ele vai falar mais do grupo e na segunda parte mais dos elementos que compõem esse grupo. Ele vai destacar de maneira bastante evidente vários tipos de obsessores. São 14 tipos de manifestante diferentes que ele observa na reunião. Então ele fala que tem o obsessor, tem o perseguido, tem o deformado, que aparece nessas reuniões, tem o dirigente das trevas, tem o planejador das obsessões, tem aquilo que ele chama de o jurista, que são os julgadores de processos, os executores das obsessões, os que são mandados para realizar a obsessão. Existe aqueles outros que são religiosos que se apresentam, tem os materialistas, os que não creem na vida imortal e que se manifestam em reunião mediúnica. Existe também aqueles que são vingadores e que surgem dentro dessas reuniões, os magos, os feiticeiros, os grandes bruxos do mundo espiritual, os hipnotizadores, os magnetizadores. E ele tem um capítulo
A gente vem falando só de espírito assim, com essas características. Aí, o último capítulo dessas entidades que se manifestam, as feministas nem vão gostar, mas o último capítulo é as mulheres. Aí assim, puxa, mas então mulher está junto com isso, que é obsessor, vingador, o planejador do mal, aí o último as mulheres. É no sentido de mostrar o quanto elas se ferem tão profundamente e como elas se tornam, do lado de lá, espíritos profundamente determinados no processo obsessivo, mais do que as entidades de características de psiquismo masculino, que é uma coisa também reforçada por Ivone Pereira na sua obra Diálogo com as Sombras, perdão, na obra Devação do Invisível, ela também reforça que as entidades que eram mulheres eram mais tenazes no seu ódio, porque elas amam muito, elas têm muita paixão pelos seus amados. E quando se sentem traídas, elas ficam mais motivadas a um processo de vingança, de desforra. Os homens, segundo o que ela diz, parecem ser mais fáceis de serem conduzidos, né, e demovidos dos seus ideais de perturbação e de perseguição. Mas, para atender essas entidades e poder acolhê-las no trabalho mediúnico, é preciso, fundamentalmente, como primeiro ponto, ter muito amor. Você não conseguirá atender uma entidade se você não amar. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não conseguir entrar no psiquismo dela e conseguir ler a sua fala de maneira diferente, você não vai conseguir ajudar. Eu vou dar exemplo de um tipo de espírito que, quando eu era mais novo, assim, que eu tinha a idade do Luiz Carlos, eu tinha assim uma visão um pouco diferente. Então, eu ia para a reunião mediúnica e se manifestavam aquelas entidades que diziam assim: eu vou acabar com vocês. Eu conheço cada um de vocês. Eu vou destruir o lar de vocês. Eu vou acabar com tudo. Quando eu ouvia isso, eu dizia: meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de segurar em casa a barra? Meu Deus, essa entidade, ela vai... Se eu vou destruir, vocês não sabem com quem vocês estão lidando. E eu dizia: meu Jesus Cristo, me ajuda, porque eu ficava assim um pouco assustado, confesso com vocês que o meu olho ficava assim meio buticado, né? Aí em Minas fala assim também, né? E fica com o olho buticado. Parece uma jabuticaba, assim. Estava com o meu olho assustado. Depois, com o tempo, a gente envelhecer tem vantagens, viu? Não tem só desvantagem, tem vantagem também. Aí, quando à medida que eu fui envelhecendo, eu fui mudando esse meu olhar e mudando para a seguinte coisa: desenvolvendo em mim a capacidade verdadeira, mas é verdadeira, não é aparente, não, é verdadeira, de olhar para essa entidade e enxergar nela um ser humano que sofre. Quando eu li a primeira vez o Diálogo com as Sombras, eu não gostei da divisão que ele fez, porque ele dividiu as entidades que se manifestam em dois grupos: mentores e os sofredores. Aí eu disse: não é verdade. Tem os mentores, tem os sofredores, mas tem os que não estão sofrendo, os que vão lá gritar com a gente, que vão dar murro em mesa, ameaçar as pessoas. Olha, Henrique, esse é o melhor instrumento de leitura para aprender sobre desobsessão. Sobre reunião de desobsessão, o melhor é o Diálogo com as Sombras. Para a terapia desobsessiva, eu recomendo o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert. Obsessão e Desobsessão é a obra mais didática que eu conheço dentro de doutrina espírita. É a melhor obra que eu conheço, em termos de didatismo. Me ajudou muito. Eu entrei no movimento espírita em 1980 e essa obra é de 81. Quando eu vi essa obra, eu digo: gente, essa mulher pega o conhecimento e ela classifica, divide, subdivide, organiza. Eu gostei. E, assim, a minha cabeça, quando eu li aquela obra, mudou muito, porque eu disse: olha, é possível pegar esse conhecimento e dar uma organizada, estruturada nele. E aí eu passei a copiar esse modelo para outros saberes. Perispírito, então conceito, tipo, mecanismo, formas, histórico,
as funções, eu comecei a ver isso. Então, o livro Obsessão e Desobsessão e o livro Estudos Espíritas, que é uma obra antiga de Joana de Ângeles, antes da série psicológica, me ajudaram muito a ter essa visão mais esquemática da doutrina espírita. Então, aí, Henrique, para entender desobsessão, obsessão e desobsessão de Sueli, Caldas e Schubert, para entender o trabalho de desobsessão, aí sim, aí é o diálogo com as sombras do Hermínio Miranda, esse realmente é o instrumento mais robusto que nós temos nesse sentido. Bom, aí, nessa ótica que a gente está comentando, a gente vai observar outras questões com relação a esse aspecto da desobsessão. Nós vamos perceber que nas nossas vidas nós temos sempre aquela visão de que, de repente, uma entidade se manifesta com uma voz forte, com uma autoridade que ela está falando e ela vai fazer. Eu tenho que ter o poder, e isso não é fácil, de ouvi-la falando e dizer, meu Deus, como sofre. Então, eu sempre imagino, é uma técnica que eu uso. Quando eu tenho uma entidade muito agressiva, eu fico imaginando que por trás daquela agressividade tem uma criança soluçando por trás do homem que grita. Se eu conseguir enxergar uma criança frágil por trás disso, eu conseguirei ser mais efetivo no atendimento. Nessa mesma obra, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda dá algumas dicas do que é que a gente precisa ter para que a gente consiga fazer um bom atendimento. Amor é importantíssimo, conhecimento doutrinário, conhecimento do Evangelho e vivência moral daquilo que a gente acredita. Esses instrumentos são fundamentais para que você consiga ter um bom diálogo. E aí, Camila, nessa questão aí da entidade que a gente tem que ver com uma criança, uma boa imagem para isso você vai encontrar no filme Soul. Já viram uma animação da Disney que tem um cara que desencarna e ele fica preso porque ele não vai para lugar nenhum e ele tem que voltar para ajudar uma alminha que tem que encarnar, e essa alminha tem que encarnar e ele vai ser uma espécie de mentor dessa alminha danadinha que tem que vir. No meio da trama, dá uma coisa errada e essa alminha que já era meio rebelde desenvolve um ódio terrível e ela se transforma num monstro enorme, grande, odiento, de olhos vermelhos, assim, que fica num local horrível. Mas ele já havia desenvolvido afeto por essa entidade difícil. Ela era difícil. Tem horas que dá vontade de perder a cabeça com ela. Mas aí, quando ele vê aquela entidade monstruosa, horrenda, que ela havia se transformado e que ela vem destruindo tudo, o lógico seria a pessoa sair correndo com medo, né? Mas quando ele vê, ele sai correndo ao encontro dela. E aí aquela coisa imensa que está se formando, ele vem e fura aquela bolha. E ele entra naquele vazio imenso que ela estava, e dentro daquele monstro que estava rugindo, o que ele encontra, Camila? Ele encontra uma criança ajoelhada chorando no cantinho. Aí diz, vem cá, vem cá. E aí ele junta a menininha e automaticamente aquele monstro se desfaz. Então você tem que ter esse dom. Se no diálogo que você vai manter, você souber abordar essa questão, se debruçando sobre o outro, olhando como uma criança que precisa de ajuda, você vai ter muito mais êxito. Se você for medir força, você está ferrado. Todas as vezes que você mede força com o espírito obsessor, você perde. Se você chegar lá e dizer, não, mas Jesus disse isso, não, mas Jesus disse aquilo, ele vai desmontar você. Não caia na armadilha de querer discutir Bíblia com o espírito obsessor, você vai perder. Ele vai dar um nó em você. Ele vai puxar passagens que você não sabe e vai derrubar você do cavalo. Então, a gente nunca sai para uma discussão filosófica. A gente sempre sai para a discussão para eles.
que diz assim, é um absurdo esse Cristo que vocês estão pregando, isso aqui é uma loucura, para você querer falar que as pessoas vão ter que ser perdoadas, negativo, tem que pagar pelo que fez, e tal. Aí se você disser, não, mas Deus é misericórdia, não entre por aí, que você vai perder. Quando você sentir que o negócio está indo para o campo filosófico, você tem que furar a bolha e dizer, mas é porque a gente precisa muito de misericórdia por conta das nossas fragilidades, dos nossos erros. Joga para o pessoal. Sentiu que o bicho vai pegar? Joga para o pessoal. Assim, eu tenho muitas dificuldades. Você não tem as suas também? Então, as estratégias de você levar o espírito para que ele pense na sua história, na pessoalidade, porque eles fazem uma parede e eles usam exatamente a filosofia para não fazer contato com a sua história. Então, eles gostam de filosofar. Não, porque não é verdade, porque Jesus fez não sei o quê, Jesus... Aí começam a jogar com filosofia e enrolam você. Então, você não pode deixar isso acontecer. Sentir que o negócio vai descambar para um lado mais de lógica, você diz, a gente precisa tanto de paz. Nossa, nós somos tão sofridos. E uma outra coisa também muito importante é a gente conversar sobre a questão específica. O último livro que eu citei, não sei mais. Acho que foi... Eu já falei aqui, Diálogo com a Ação. Obsessão e Desobsessão. Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert. Esse mesmo. Então, uma outra coisa importante que a gente tem para trabalhar é que, nesses processos obsessivos, as entidades que entram por esse campo, elas esquecem de si mesmas, esquecem seus amores, esquecem quem foram, enceguecidas pelos seus propósitos de vingança. Então, uma estratégia excelente que tem é você tocar nos aspectos pessoais. E a gente diz assim, mas eu não sei. Eu acho que a gente fazer isso, a gente acaba se afastando das pessoas que a gente ama, das pessoas que gostam de nós. Há quanto tempo faz que você não encontra as pessoas que gostam de você? Observe como eu perguntei, há quanto tempo faz que você não encontra as pessoas que gostam de você? Eu falei, mãe. Eu falei, pai. Eu deixei que ele visitasse o seu próprio passado e encontrasse a pessoa que é uma referência de amor. Porque a gente pode dar com os burros na água, que você diz assim, meu filho, há quanto tempo que você não vê sua mãe? Lembre da sua mãe se minha mãe me abandonou. Minha mãe me jogou numa lata de lixo. Por isso que eu sou assim. Então, a gente não identifica. A gente fala, você não sente saudade dos seus amores? Existem muitas pessoas que gostariam de rever você. Mas do jeito que você está vivendo, você está afastando a sua vida de você mesmo. Você está ficando só. A gente sozinho sofre muito. Então, essa estratégia ela é muito poderosa. E, para a gente terminar, que o nosso tempo já acabou faz tempo, uma outra ferramenta também muito boa que a gente usa nessa discussão da desobsessão é você nunca falar como se o obsidiado fosse um coitadinho. O livro citado de Joana de Ângeles é Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles. Isso, o filme é esse mesmo, Soul. Eu não sei falar inglês, mas é esse negócio aí mesmo. Esse aí. É um filme muito bom para assistir. Ele não é exatamente espírita, mas é bom. Tem umas coisas boas. Então, veja só, existe uma estratégia excelente para a gente usar no diálogo com os obsessores. Jamais, eu disse jamais, dialogue com o obsessor numa mesa mediúnica para defender o obsidiado, coitadinho, nas mãos do obsessor. Nunca diga assim, mas você não vê o mal que você está fazendo? Olha ele, coitado, olha a família dele. Mas se o que eu quero é isso. O que eu quero é acabar com a família dele. Então, se você diz, olha ele, coitado, está passando necessidade, você está destruindo a vida disso, mas é isso que eu quero, isso é exatamente. Então, eu estou alcançando o meu objetivo.
E se você faz isso, ele pode se irritar com você, porque você não está sendo uma boa conversa. Porque você está querendo, exato, não é para ser advogado do obsidiado. Porque o obsidiado, gente, ele está nessa circunstância, Camila tem razão, porque ele, de certa maneira, tem alguma história que justifique que isso aconteça com ele. Ele permitiu. Se não é do passado, é do presente. Abriu a guarda e a obsessão se estabeleceu. Então, quando a gente estiver fazendo essa conversa, você nunca jogue o diálogo para esse lado. Você diga sempre assim para ele. Poxa, você não precisa fazer isso. Ele errou. Ele fez muita coisa errada. Mas você não precisa sujar suas mãos de sangue. Porque se você não fizer isso, você vai dizer, você é advogado dele? Não, eu sou advogado seu. Eu estou advogando para você. Porque ele está entregue à lei, mas você tem o direito de ser feliz. Você é a vítima. Você é o que foi preso pelas garras do mal dele. Deixe que a lei vai cuidar dele. Você não vê o quanto ele sofre? Você não vê as dificuldades que ele está passando, mas é pouco do que ele me fez. É porque a dívida dele não acabou ainda. Ele ainda vai pagar mais, meu filho. Não vai acabar agora. Ele vai ainda ser muito moído pela vida. E você não precisa sujar suas mãos de sangue. Tem um monte de gente querendo rever você. Mas na hora que você está indo para fazer isso que só faz mal a você, porque ele já está entregue à lei. Ele já está entregue, ele já vai encontrar a consequência dos crimes que ele cometeu. O que nós não queremos é que você se comprometa. Você tem o direito de ser feliz. Você tem um futuro grandioso. Deixe ele entregue aquilo que ele não buscou. Que ele encontre as consequências do mal que ele fez. Mas você é um filho de Deus, que tem uma perspectiva linda e que está perdendo a chance de ser feliz pelo equívoco que você está cometendo, de achar que você tem que colocar as suas mãos nesse sentido. O obsessor talvez nem perceba o quanto ele próprio está em tanto sofrimento e transtorno. Sim, porque ele quer mais. O obsessor sempre acha que é pouco. Não, está pouco, tem que ser mais. E na hora que ele se insere, ele mergulha no fosso junto com o outro. Você não precisa entrar no fosso junto com ele. Deixa que a lei cuide dele. A lei, aí você pesa a mão em cima do obsidiado. A lei vai alcançar por tudo que ele fez. Tudo que ele produziu. E você tem a chance de estar em paz ao lado dos seus. Liberte-se para que você seja feliz. Tem uma turma aqui querendo falar com você. Você não está vendo esse pessoal que está aqui querendo ver você. Não se condene mais a esse processo de sofrimento. Então, você usa uma estratégia para mostrar que ele não precisa descer, que foi o outro que errou e a lei tem seus mecanismos. E que não sou eu não sou o braço da lei. A lei age sozinha. Ela não precisa. É necessário que o escândalo venha. O escândalo é a lei agindo. Mas se eu quiser ser o braço da lei, se eu quiser levantar o braço vingador, como diz Gesiel para o pai dele, se eu levantar o braço vingador, ai daquele por quem o escândalo vier. A lei tem seus mecanismos. Eu não preciso ser o braço da lei. Então, essas conversas preciosas certamente vão ajudar a cuidar das almas enfermiças que aportam nas nossas reuniões mediúnicas. A obsessão, seja ela por ódio, afinidade ou apego, sempre encontra terreno fértil quando existe desordem interior. Mas há uma boa notícia. O mesmo espírito que hoje te influencia pode ser ajudado por você. Como? Através do seu exemplo, da sua mudança, do seu amor. Jorge Larra nos lembra que nenhum espírito obsessor implanta ideias novas em nossa mente, ele apenas rega o que já está plantado. E por isso, o verdadeiro remédio está dentro de nós. Não se trata de expulsar obsessores com rituais ou palavras de ordem, mas de desnutrir a ligação com aquilo que nos aprisiona. Quando você muda de verdade, a obsessão se desfaz. Porque o amor, esse sim, quando praticado com sinceridade, desarma qualquer espírito e transforma qualquer dor em luz. Que essa mensagem toque sua alma, e que você nunca mais encare a obsessão da mesma forma. Libertar-se é possível. Mas comece em você.